Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, da Baruch Comunicações, estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios a Gabriela Lemos e Johan Furtado, da peça Mesa para 5, no CIA da Revista, aqui na cidade de São Paulo, no bairro da Santa Cecília. E eles vão estar em cartaz nesse mês de novembro até o começo de dezembro. Isso. Mas antes de a gente falar da peça, vamos conhecer um pouquinho da história, né, da Gabriela, do Johan. Gabriela, como é que surgiu essa paixão, né, esse contato com o teatro, com as artes? Conta um pouquinho da tua história aqui para o ouvinte da Baruch Comunicações. Eu nasci em Campinas e não tinha ninguém relacionado com teatro na minha família, mas foi uma coisa que eu sempre, desde criança, gostei de fazer. Faço aula de teatro desde, 9 anos, uma coisa muito, muito cedo. E aí, quando chegou o momento de escolher uma profissão, eu não vou mentir que fiquei na dúvida, fiquei com medo, fiquei apreensiva, mas tem algo que fala mais alto, que ainda é meio inexplicável, assim, esse desejo de trabalhar com arte, de produzir arte. E apesar de todas as adversidades, e aí foi isso que eu assumi para minha vida profissional e para quem eu sou hoje. Então, é algo que vem desde cedo. Acho que, dúvidas à parte, eu nunca quis ser outra coisa. Então, eu sou formada como atriz pela faculdade, inclusive onde eu conheci o Johan e alguns dos outros meninos do elenco. Fiz a faculdade e me formei como atriz, mas aí depois fiz uma pós-graduação em direção. Estou estudando agora, trabalhando com roteiro, com escrita, dramaturgia. Então, acho que isso é uma outra coisa muito boa da arte, que te dá a possibilidade de não ficar numa coisa só, né? Você conseguir estender o teu trabalho para outras áreas dentro do mesmo universo. E tem sido muito interessante essa possibilidade de conhecer a formação como atriz, de ter toda essa bagagem e aplicar tudo isso em outras coisas que não necessariamente estão dentro do palco. Então, tem sido interessante, tem sido muito bom. Bacana. Você é jornalista também? Não. Só atriz. Só atriz. E, assim, e a família? Ela te apoiou? Como é que foi essa questão? Porque realmente a gente sabe que a arte, né, que a cultura, quando a gente começa a se envolver, seria muito bom ter a família junto, as pessoas que estão mais Sim. próximas da gente. Como é que foi essa relação meio... Olha, não vou dizer que meus pais também não ficaram com medo. Acho que até mais que eu, eles ficaram apreensivos, porque o mercado é muito cruel, assim, e muito difícil. E pai e mãe tá sempre preocupado, querendo garantir o futuro do filho, que tudo dê certo. Então, alguma resistência na escolha teve. Eles podem até ficar bravos de eu estar falando isso, mas nunca faltaram a uma apresentação minha, tanto como atriz quanto como diretora ou nos meus trabalhos. E eles foram assistir apresentações onde não tinha nem banco para sentar. Meus avós fazem essa piada de que a primeira peça que eles viram era numa escola lá em Campinas, que não era banco, eram baldes virados assim de ponta cabeça. E tava lá meus avós, meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, mesmo resistentes e conscientes, na verdade, da dificuldade da escolha, eles sempre estiveram na minha plateia. Então, Mas essa resistência é natural, né? É normal, né? É claro que seria lindo e utópico se todo mundo, numa família de artistas, o filho que nasce quer ser artista também, tem um outro desenrolar da coisa, né? Mas, então, já alguns atritos acontecem, mas é nessa incerteza que a profissão traz, né? Então, não é uma mágoa, não é um rancor, tá tudo muito bem. E hoje que as coisas estão acontecendo e que não é mais só assistir peça em cima do balde, que eles vão assistir coisas legais e me vem progredindo e me vem trabalhando de maneira séria e com certa competência, a coisa deu uma mudada e tem um respeito maior até pela profissão e um aprendizado que eles vão tendo, né? Porque ninguém tem nenhuma relação com arte. Então, a resistência vem também da falta de conhecimento do mercado e do mundo da arte. E isso vai progredindo, né? Vai, através do meu progresso dentro do mercado e da vida profissional, essa resistência deles vai, espero, diminuindo, mãe. Bacana. E você, Johan? Conta um pouquinho da tua história, como é que começou.
Eu era uma criança muito tímida e minha mãe, tentando mudar um pouco isso, me colocou no teatro com 4 anos de idade. Então eu tenho esse contato com essa forma de fazer arte desde muito pequeno. Mas foi no 2º ano do colegial que a gente fazia pequenas apresentações de leituras obrigatórias do vestibular, que eu fiz um personagem da Escravizaura, que foi um momento bacana, assim, olha que legal, puta, tô fazendo teatro, olha que legal, um personagem, um estudo e tal, que eu lidei com um certo profissionalismo, um primeiro profissionalismo, assim, mesmo que muito longe do que a gente faz hoje. E na hora de escolher alguma profissão para fazer puta, o que eu quero ser? Eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu fiz vestibular para direito, para administração, para engenharia florestal, diversas outras coisas mas não tinha aquele... nossa, me vejo fazendo isso o resto da minha vida. Então foi muito nesse lugar. Eu fui meio que tateando muito, sem muitas certezas e tal. Até durante a faculdade, muitas dúvidas em... Será que eu continuo e tal, não sei o quê. Muitas questões e... Jogava pra Gabi também, tipo, meu Deus, será que é isso? Será que vai dar certo? A gente sempre fica muito querendo dar certo. E em um determinado momento a gente passou a entender que não, essa é a eterna caminhada. E sempre tentando melhorar e tentar entender um pouco mais, encontrar pessoas que corram junto com você. E que as coisas elas vão se encontrando. Então, eu consegui me encontrar, assim, no teatro, que foi... Essa relação com pessoas é uma coisa muito necessária, principalmente nos dias de hoje. Sabe? Escutar o outro, perguntar se o outro está bem, é uma coisa que o teatro me proporciona. Que é uma coisa que eu vejo que, se eu tivesse escolhido qualquer outro ambiente profissional, estaria um pouco mais longe. Seria uma relação muito mercadológica. Então, o teatro tem um pouco esse lado humano a ser explorado, que é onde eu bebo, assim, de todos os dias. E é fundamental, né, essa questão humana. Você vê, por exemplo, a gente está num canal online, quer dizer, a internet propicia isso. Hoje a gente vive num mundo muito tecnológico, né, onde as pessoas elas se relacionam através de máquinas, computadores, celulares, mas o principal de tudo, e também a comunicação tem muito disso, é o fator humano, né? Então a rádio aqui também, a gente tem esse perfil, né, esse objetivo de sempre humanizar, de sempre trazer o humano, né? E o teatro tem muito disso, né? O relacionamento humano. Tanto é que não tem o teatro gravado, né? Não tem o teatro frio. É sempre o teatro que você vai lá e você vê aquele seu ator, aquela sua atriz. E ao vivo, e ali na frente, ali, tal, né? Tá perto de você. Então aquele contato é fundamental, né? Excelente. Bem, pessoal, vamos falar então agora desse projeto, né, dessa nova etapa que vocês estão aqui na Cia da Revista, aqui na cidade de São Paulo, já que a gente está falando hoje com a internet para o Brasil, para o mundo. Você que está visitando a nossa cidade aqui em São Paulo, quiser um bom entretenimento, uma peça, então a Cia da Revista aqui é no bairro de Santa Cecília. Fala desse projeto, como é que começou essa ideia? Mesa para 5... É o projeto que finalizou o meu curso da pós de direção, foi o meu trabalho de conclusão de curso. Eu escrevi a peça e dirigi ali uma primeira montagem para a banca. Não era nem algo visando já uma temporada, foi só um trabalho mesmo. E ficou muito legal. O feedback que eu tive das pessoas que foram assistir, tanto dos professores como dos meninos do elenco, foi muito legal e seria algo que a gente sentia que queria fazer. E a proposta da peça é ser um bar. É te dar, até o que você falou disso, você tá vindo para São Paulo, é uma opção legal porque junta duas coisas. Junta a cultura paulista do bar, do happy hour, do barzinho de calçada. E a proposta da peça é isso. Tá todo mundo num bar, tanto que é no foyer da Companhia da Revista. Não é no espaço do teatro, que tem o espaço lá é lindo, tem um teatro dentro. E na frente tem esse barzinho com mesas e super organizado. E a gente é mais uma mesa ali. E a peça são esses 5 amigos conversando. E você acaba pegando como se você estivesse sentado num bar e tá pegando a conversa da mesa de trás, da mesa do lado.
Então, enquanto isso, você está bebendo uma cerveja, comendo um amendoim, uma batatinha. Então, é aliar 2 maneiras de entretenimento e de lazer, que é o teatro e o bar, a cultura de bar, a cultura da música, porque aí, aos sábados, sempre a gente tá fazendo pocket shows depois da peça. Então, estamos com uma programação linda também de pocket shows depois da peça, com músicos super talentosos e amigos, isso que do coeficiente humano do trabalho. Então tem músicos muito incríveis fazendo shows nos sábados. A gente conseguiu uma parceria muito legal com uma cervejaria artesanal aqui de São Paulo. Qual que é A Tria. Isso. Cervejaria Tria. Eles ficam em Moema. Ficam em Moema ali. Eles têm uma cervejaria própria, onde eles produzem a própria cerveja. E é um barzinho deles também. Que tem uns chopes Tem chopes e tal. Eles deram pra gente uma quantidade muito legal de cervejas. Então, cada pessoa que vai nos assistir automaticamente ganha uma cerveja. Já ganha. Olha, Já vale a primeira rodada por nossa conta. Isso, já senta na mesa, já senta com os amigos e com o grupo que veio assistir. Bebe uma cerveja, assiste a peça, que é rapidinha, tem 1 hora de peça. Então... E nos sábados tem logo o show depois. Então, assim... Pra incentivar você a ficar ali no teatro, um trocar uma happy ideia hour, ali então, mesmo. O horário 18 horas. 18 Isso. horas. Exatamente com esse objetivo também. De que dá tempo de, depois da peça, se você quiser ficar, tomar uma cerveja, Dá. sair pra jantar, sair pra Também ir dá. assistir outra peça. Também dá. Então é pra ter esse lugar leve do teatro, sem o que muitas vezes a gente acha, né? Que entre sair de casa, pagar estacionamento, pegar trânsito pra ver uma peça e ficar em casa e assistir um filme no computador, o teatro a gente está tentando trazer e colocar que pode ser leve também. Tanto quanto assistir um filme no computador, tomar uma cerveja com os amigos. E você, de quebra, assiste uma peça que é uma comédia. Então, é divertido. Sem nenhuma dúvida, você vai dar uma risada. A gente teve públicos bem sérios. E o pessoal ainda assim riu. Dá pra dar uma Então, risada. tem o sido clima? muito legal. Essa é a nossa 3ª produção juntos. E algo que sempre pegava a gente é a questão do clima que a peça está proporcionando para o público. Porque a nossa primeira peça foi muito tradicional. Peça ali, público aqui, a gente fez um Plínio Marcos, Oração por um Pé de Chinelo, então era algo pesado, denso, que a gente abordava questões sociais de uma maneira muito, quase que apontando um dedo pro público, e a gente via que o público se sentia meio arredio a isso, eles não se sentiam bem de estar ali naquele momento. Falavam, pô, velho, trazer gente pro teatro é muito difícil, principalmente quando a gente tá fazendo um teatro independente. Então, assim, a gente tá fazendo uma coisa que trazer o público é difícil, e ele lá, a gente não vai fazer ele se sentir bem. Então isso era algo que a gente foi se questionando o tempo todo. Então a gente foi procurar o que a história ensinou pra gente. Então a gente tem o Brecht trazendo um teatro entretenimento muito forte, muito bacana. Então a gente bebeu muito disso e a gente produziu a nossa segunda peça, que foi o Nem Romeu Nem Julieta, que aí foi o primeiro trabalho de direção da Gabi. E ele já trazia um pouco mais lúdico, música mais presente. E culminou agora no Mesa para 5, que a gente explode o teatro, a gente não faz num teatro, a gente faz num bar. É uma peça para se beber, conversar, trocar ideia, dar risada. Se quiser se levantar para ir embora, pode, não tem problema, a porta fica aberta. Se quiser entrar no meio da peça, pode, não tem Ou problema. seja, o público é como se estivesse no bar mesmo, ele faz parte, ele o feedback que a gente tem recebido é esse. Com a peça, com o cenário, com vocês, elenco. E embora seja uma comédia, essa coisa descontraída e tudo, mas vocês trazem temas importantes, temas que também fazem o público refletir também, que eu acho que o papel da cultura, né, o papel do teatro é muito disso também. Eu acredito muito no teatro reflexivo, né? As pessoas às vezes me perguntam, Fernando, qual é o filme que você gosta, qual a peça que você curte? Aquela peça, aquele filme que eu entro de um jeito e saio de outro. Isso, sim. Né? Eu acho que o importante na cultura é essa transformação, essa coisa. E a peça tem isso, né? Sim. Sim, até porque como os agentes sociais, que tanto o diretor, quanto o ator, como profissionais do teatro são, a gente faz esse recorte da realidade que a gente vive. Então, a gente tenta não julgar, a gente não tenta não dar respostas para o público, mas a gente questiona. Como a gente está vivendo, as maneiras que as relações estão dando.
E o enredo da peça são 5 amigos de infância que se encontram anos depois e que têm algum costume de se encontrar, mas que são pessoas que seguiram caminhos diferentes depois da escola e que estão ali sentados numa mesma mesa com 5 personalidades completamente diferentes e conversando sobre as mesmas coisas. Então é a vida profissional, a vida amorosa, lembranças da infância, tudo isso agora, toda uma infância compartilhada agora sobre 5 prismas diferentes, né? 5 vivências diferentes. E aí, choques são inevitáveis. Discordâncias são inevitáveis. E aí é por meio dessa construção que vem a crítica, que vem os questionamentos. E a gente deixa muito na mão da plateia entender e filtrar esse questionamento, essa crítica. Porque você pode concordar com aquilo, se ultrajar com aquilo. Então é muito aberto para você entrar de um jeito e sair de outro, de como aquilo te tocou. Não é algo que vai te doutrinar para um tipo de pensamento. Tem a possibilidade, até pela leveza e por ser um bar, de você entender e sentir o que você quer a partir daquilo. Então nisso tem sido, as respostas que a gente tem tido estão sendo bem legais, né? Sim. Das pessoas que saem, que gostam, e tem outras que saem e falam não. A peça é muito legal, mas esses caras, nenhum deles pra mim é um cara legal. Nenhum deles eu me identifico. Só rejeito. Então tem essa possibilidade de identificação e de não identificação muito ampla, né?